Marcos nunca imaginou que sua vida tomaria um rumo tão inesperado. Quando era jovem, tinha grandes sonhos. Sempre foi ambicioso e acreditava que poderia conquistar tudo o que quisesse. No entanto, a realidade foi bem diferente. O tempo passou e, em poucos anos, ele viu tudo o que construiu desmoronar. Perdeu o emprego de seus sonhos em uma grande empresa devido a uma reestruturação e, desde então, as coisas não melhoraram. Ele tentou encontrar outros empregos, mas nada parecia dar certo. Além disso, a vida pessoal de Marcos também estava em frangalhos. Seus relacionamentos foram se desintegrando, e ele sentia como se estivesse sozinho no mundo. Ele passou a viver de forma errática, sem grandes metas ou objetivos. O dia a dia se tornou uma rotina sem cor, e a esperança foi ficando cada vez mais distante. Ele se perguntava o que havia dado errado em sua vida, se sentindo perdido em um labirinto de escolhas erradas e fracassos. Cada manhã parecia ser mais difícil do que a anterior, e as noites eram preenchidas por pensamentos de fracasso e desesperança. Marcos não sabia mais para onde ir ou o que fazer. As ruas da cidade, onde caminhava sem um destino claro, refletiam o vazio que sentia dentro de si. Sem perspectiva e sem direção, ele já não acreditava que poderia encontrar uma saída para sua situação. Seus dias eram iguais: trabalhar no que aparecia, passar pelas dificuldades sem olhar para o futuro. Mas, no fundo, algo dentro dele ainda lutava contra essa apatia crescente, tentando se agarrar à mínima esperança de que talvez, um dia, sua vida voltasse a ter algum significado. Era nesse estado de desespero que ele mal sabia que, naquele dia, algo extraordinário estava prestes a acontecer, algo que mudaria sua vida para sempre. Era uma manhã comum, sem nada que indicasse que algo diferente estava prestes a acontecer. Marcos, como de costume, caminhou pelas ruas da cidade até o café que frequentava diariamente, um local simples, sem grandes atrativos. Ele estava tão imerso em seus próprios pensamentos que mal reparou no movimento ao redor. Enquanto esperava pelo café, seu olhar estava perdido na janela, refletindo sobre o que poderia fazer para mudar sua vida. Ele se sentia invisível, como se ninguém notasse sua presença. Foi quando a porta do café se abriu e, ao som do sino, uma presença imponente entrou. Marcos nem olhou de imediato, mas a energia no ambiente mudou. O burburinho das conversas diminuiu e os olhares se voltaram para a figura que acabara de entrar. Era Gustavo Lima. Ele estava ali, no mesmo café, de maneira simples, mas com sua aura magnética que não passava despercebida. Marcos, por um instante, pensou que fosse uma alucinação. Não poderia ser. Gustavo Lima, no meio de um café comum na cidade? Ele estava tão fora de si que quase nem acreditou no que seus olhos viam. O cantor, conhecido por sua popularidade e sucesso, não parecia se importar com o alvoroço que causava. Ele cumprimentou as pessoas de forma simpática e, ao olhar para Marcos, fez um aceno de cabeça, como se fosse um gesto comum entre conhecidos. Marcos ficou paralisado por um momento. Ele não sabia o que fazer. Era impossível não reconhecer o cantor, mas também era difícil acreditar que ele estava ali, tão perto. Enquanto todos ao redor começavam a tirar fotos e tirar proveito do momento, Marcos se sentou em uma das mesas do fundo, tentando se esconder do olhar que todos estavam lhe lançando. Ele sentia uma mistura de incredulidade e vergonha por sua própria situação. Não poderia ser real, ele pensou. Mas a presença de Gustavo Lima no café o fez pensar que, talvez, o impossível fosse possível. Foi então que, para a surpresa de Marcos, Gustavo Lima se aproximou da mesa onde ele estava sentado. O cantor, com um sorriso genuíno, começou uma conversa casual, perguntando sobre como ele estava. Marcos ficou sem palavras. Ele não sabia o que responder. O choque de encontrar o famoso cantor naquele momento tão vulnerável de sua vida o deixou sem reação. Não sabia se deveria agradecer ou simplesmente se esconder de vergonha. Mas, mesmo assim, algo dentro de Marcos começou a mudar. Ele sentiu que aquela conversa poderia ser o início de algo novo e, sem saber, estava prestes a viver um dos momentos mais marcantes de sua vida. A conversa com Gustavo Lima começou de forma leve e descontraída, algo completamente inesperado para Marcos, que ainda tentava processar o fato de estar diante de uma lenda da música brasileira. Gustavo perguntou, com um sorriso acolhedor:
E aí, meu amigo, como você está? Mas Marcos, ainda atordoado, não sabia ao certo como reagir. Era difícil acreditar que o cantor, uma figura tão distante de sua realidade, estava ali, interessado em saber como ele se sentia. Marcos tentou disfarçar o nervosismo, mas suas palavras saíam sem muita convicção. Estou bem. Só tentando lidar com a vida, sabe? Respondeu com um leve sorriso forçado, enquanto se perguntava o que poderia realmente dizer a alguém como Gustavo Lima. Gustavo, percebendo a incerteza nos olhos de Marcos, não deixou que o silêncio tomasse conta da conversa. A vida é difícil, né? Às vezes a gente se perde no caminho, mas nada é impossível. Você tem que acreditar que, por mais difícil que seja, o dia a dia amanhã pode ser bem diferente, disse o cantor, com uma sabedoria que parecia vir de suas próprias batalhas. Marcos olhou para ele, tentando entender se aquilo era mais uma conversa de momento ou algo genuíno. Ele não podia deixar de ser cético. Afinal, quem em sua posição acreditaria que um cantor famoso se importaria com sua vida? Ele pensava, será que ele está só sendo educado? Ou ele realmente se importa com o que eu estou passando? Esse misto de ceticismo e surpresa fazia com que Marcos questionasse a sinceridade de todo o encontro. Gustavo parecia perceber os pensamentos de Marcos e continuou falando, de uma maneira tranquila, como se fosse um velho amigo. Às vezes, o que a gente precisa é de uma chance. Às vezes, um pequeno empurrão pode fazer toda a diferença. E eu acredito que você pode dar a volta por cima, se permitir. Marcos, por mais que tentasse ser cético, não pode deixar de sentir uma leve chama de esperança acender dentro de si. Porém, ainda desconfiado de que aquilo poderia ser só uma interação passageira, Marcos tentou se esquivar um pouco. Ele perguntou com um sorriso irônico: "E você, Gustavo, como lida com tudo isso? Com o sucesso, a fama? Não deve ser fácil, né?" Gustavo olhou para ele, com um olhar que transmitia empatia, e respondeu com humildade: "A fama traz muitos desafios, mas é justamente nesses momentos de dificuldade que a gente encontra a verdadeira força. Eu sei o que é passar por momentos difíceis, e é por isso que sempre tento dar algo de volta para as pessoas. Todos nós passamos por batalhas, mas a gente não pode deixar que elas nos definam." Aquelas palavras de Gustavo começaram a ressoar na mente de Marcos. Ele ainda estava cético, mas não pode deixar de se perguntar se, talvez, esse fosse o sinal de que sua vida poderia mudar. No fundo, ele queria acreditar, mas não sabia se deveria. Estava tão acostumado a se decepcionar. Enquanto Marcos tentava processar as palavras de Gustavo Lima, algo inesperado aconteceu. O cantor, ao perceber a luta interna de Marcos, não se contentou apenas em oferecer palavras de apoio. Ele queria agir, fazer algo que realmente fizesse a diferença na vida do homem diante dele. Com um olhar sério e decidido, Gustavo perguntou: "Você já pensou em tentar algo novo, Marcos? Algo que possa te tirar desse lugar onde você está? Eu posso te ajudar com isso." Marcos, embora surpreso, não conseguiu esconder o receio. "Como assim? Como você pode me ajudar?" Ele questionou, ainda desconfiado de que isso fosse apenas uma boa intenção vazia. Gustavo sorriu e, com um gesto generoso, disse: "Eu vejo potencial em você. Não estou falando de uma ajuda qualquer, mas de uma oportunidade real. Eu quero que você venha trabalhar com a minha equipe, em algo que possa trazer novas perspectivas para a sua vida. Não estou oferecendo um emprego qualquer, quero que você faça parte de algo que tenha sentido para você." Marcos ficou em silêncio, ainda processando o que acabara de ouvir. Era difícil acreditar, mas ele sabia que aquelas palavras não eram vazias. O cantor não parecia ser o tipo de pessoa que dava falsas promessas. Ele estava oferecendo algo concreto, e isso parecia fora da realidade de Marcos, como se fosse um sonho. "Eu sei que você não me conhece direito, e talvez você tenha dúvidas, mas essa é a sua chance de recomeçar", continuou Gustavo. Ele explicou que o trabalho não seria apenas uma ocupação, mas uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma chance para dar o primeiro passo, e eu quero te oferecer essa chance. Marcos, com o coração acelerado, não sabia se deveria aceitar
Tudo parecia surreal demais, mas a sinceridade nos olhos de Gustavo e a confiança em sua voz faziam com que ele começasse a acreditar que aquilo poderia ser real. Você não está sozinho nessa. Eu estarei ao seu lado durante esse processo, disse Gustavo, e suas palavras soaram como um alicerce para Marcos, que começava a sentir uma pequena faísca de esperança. Com um aperto de mão firme, o cantor finalizou: amanhã, você vem até o meu escritório. Vamos conversar sobre os próximos passos. E eu tenho certeza de que você vai ver sua vida mudar. Aquelas palavras mexeram profundamente com Marcos. Ele sentiu que, finalmente, algo estava mudando em sua vida. Um gesto simples, mas profundo, havia plantado a semente de uma nova possibilidade. Ele sabia que, se aceitasse, a sua vida nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, Marcos acordou com uma sensação diferente. Ele se sentia mais leve, como se uma nova energia estivesse fluindo em suas veias. Mesmo com todas as dúvidas e inseguranças que ainda habitavam sua mente, ele sabia que esse seria o dia que poderia marcar o começo de uma nova fase em sua vida. O compromisso com Gustavo Lima era algo mais do que apenas uma oportunidade. Era um desafio, um teste para ver se ele seria capaz de dar o primeiro passo para sair do abismo no qual se encontrava. Ele acordou mais cedo do que o habitual e, ao olhar no espelho, percebeu que a expressão em seu rosto era diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ele se viu com um semblante de esperança, mas a dúvida ainda persistia. Seria possível realmente mudar de vida? Ele estava preparado para o que estava por vir? Não havia mais tempo para hesitar. Ele precisava dar aquele primeiro passo. Ao chegar no escritório de Gustavo Lima, Marcos sentiu uma mistura de emoções. A entrada era imponente, com uma decoração elegante e moderna. Tudo parecia refletir o sucesso e a magnitude do cantor. Ele foi recepcionado por um assistente, que o conduziu até a sala de Gustavo. Quando entrou, lá estava ele, de pé, com um sorriso acolhedor, como se já fosse um amigo de longa data. Você está pronto? Perguntou Gustavo com um olhar genuíno. Aqui não é só sobre trabalho. Isso é sobre recomeçar, se permitir uma nova chance. E eu sei que você pode conseguir. Marcos sentiu um frio na barriga, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele se aqueceu. Ele sabia que não poderia deixar essa oportunidade escapar. Eu estou pronto, respondeu, tentando esconder a insegurança, mas sentindo uma confiança crescente. Estava ali para mudar sua vida, para se reinventar. O primeiro desafio foi simples, mas significativo. Gustavo queria ver a disposição de Marcos para se comprometer. Ele pediu que ele assistisse a algumas reuniões, ouvisse as pessoas que estavam ali para ajudá-lo a aprender e se adaptar ao novo trabalho. Tudo começa por entender que a mudança exige esforço. Você precisa aprender a se dedicar e a confiar no processo, explicou o cantor. Marcos ficou atento, absorvendo cada palavra. A cada momento, ele sentia como se estivesse crescendo, como se as peças de sua vida, que antes estavam desorganizadas, começassem a se encaixar de maneira mais clara. Embora fosse difícil admitir, ele estava começando a acreditar que realmente poderia mudar. No final do dia, Gustavo olhou para ele e sorriu, com um olhar de aprovação. Você deu o primeiro passo. Agora, vamos ver até onde você pode chegar. Aquela simples frase, dita com tanto significado, fez Marcos sentir que algo maior estava em jogo. Ele já não se sentia mais perdido, mas sim em direção a algo novo, a um futuro que antes parecia inalcançável. Nos dias que se seguiram, Marcos mergulhou de cabeça na nova oportunidade que Gustavo Lima lhe ofereceu. Ele se dedicou com afinco, participando de todas as reuniões, aprendendo com os outros membros da equipe e absorvendo cada lição que surgia em seu caminho. O trabalho não era fácil, mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia uma sensação de propósito. O começo foi desafiador. Marcos não tinha experiência com o que estava fazendo, e os dias eram longos e cansativos. Muitas vezes, ele se via exausto, com a mente cheia de dúvidas. Será que estou realmente fazendo a coisa certa? Ele se perguntava, será que sou capaz? Mas, ao olhar para o que Gustavo havia feito por ele, e ao lembrar da confiança que o cantor depositara nele, Marcos se esforçava ainda mais. O processo de adaptação foi como um aprendizado contínuo, e ele começou a perceber que
estava se tornando uma pessoa diferente. Antes, ele era alguém que se sentia perdido, sem direção. Mas agora, ele estava tomando as rédeas da sua vida, enfrentando desafios diários e superando suas próprias limitações. Cada pequeno sucesso, por menor que fosse, era uma vitória pessoal. E, aos poucos, a confiança de Marcos crescia. Foi durante uma dessas semanas intensas que Gustavo Lima percebeu o progresso que Marcos estava fazendo. Ele se aproximou de Marcos e disse, com um sorriso no rosto: "Eu sabia que você tinha potencial. Está indo muito bem." Essas palavras, vindas de alguém tão bem-sucedido, soaram como um prêmio, como a validação de que todo o esforço estava valendo a pena. Marcos, ainda surpreso com o quanto havia avançado, não podia acreditar que aquela pessoa, que antes se sentia invisível e sem rumo, agora estava ali, sendo reconhecida e sendo capaz de ver um futuro mais promissor. Ele começou a entender que o crescimento pessoal não era algo que acontecia de uma hora para outra, mas sim um processo contínuo, com altos e baixos, mas sempre com a certeza de que cada passo dado era um progresso. Ao longo dessa jornada, ele também aprendeu lições importantes sobre si mesmo. Ele começou a perceber que suas limitações não eram barreiras, mas apenas obstáculos a serem superados. Gustavo, sempre atento, continuava a incentivá-lo, oferecendo conselhos e sabedoria adquirida ao longo dos anos de sua própria carreira. Isso fez com que Marcos se sentisse mais preparado para qualquer desafio que surgisse em seu caminho. O momento que muitos consideravam como um teste final para Marcos chegou de maneira inesperada. Após semanas de intenso aprendizado e superação, Gustavo Lima ofereceu a ele uma oportunidade única: liderar um projeto importante da equipe. Algo que poderia colocar Marcos no centro de uma grande transformação, tanto pessoal quanto profissional. Era a chance de mostrar tudo o que ele havia aprendido até aquele momento, de provar que era capaz de enfrentar um grande desafio. Porém, a magnitude da responsabilidade o assustou. E se eu falhar? E se não for bom o suficiente? Esses pensamentos começaram a invadir a mente de Marcos, trazendo à tona todos os medos e inseguranças que ele havia carregado por toda a vida. Gustavo percebeu o receio em seus olhos e, como um mentor, se aproximou de Marcos e lhe disse: "Eu te escolhi para esse projeto porque acredito em você. O que você tem que fazer agora é confiar no que aprendeu e seguir em frente. Todos nós passamos por momentos de insegurança, mas o importante é não deixar que o medo te paralise." Essas palavras calaram fundo em Marcos. Ele sabia que aquela era a sua chance de se provar, mas também sabia que era um momento decisivo. Se ele falhasse, poderia perder tudo o que havia conquistado até ali. Mas, ao mesmo tempo, se tivesse sucesso, poderia garantir que sua vida nunca mais seria a mesma. Ao começar o projeto, Marcos se viu imerso em novas responsabilidades. Ele teve que coordenar equipes, tomar decisões rápidas e lidar com imprevistos. Nos primeiros dias, o nervosismo tomou conta dele, mas ele se lembrava das palavras de Gustavo: "Não deixe o medo te parar." Com o tempo, Marcos começou a se adaptar à pressão e a entender que, por mais difícil que fosse, ele estava ali por um motivo. A cada desafio superado, sua confiança crescia. Ele aprendeu a lidar com imprevistos, a gerenciar conflitos e a liderar com empatia. O projeto, que inicialmente parecia uma missão impossível, começou a tomar forma e a ganhar força. Gustavo, acompanhando de perto, observava o progresso de Marcos com um sorriso orgulhoso. Ele sabia que, independentemente do resultado, aquele desafio já havia mudado Marcos para sempre. "Você está indo muito bem", disse ele, com um olhar de aprovação. E, com isso, a confiança de Marcos foi renovada. O desafio, que parecia ser a maior provação de sua vida, estava se transformando na maior lição que ele poderia ter. Marcos não apenas enfrentava a pressão de liderar o projeto, mas também estava aprendendo a liderar sua própria vida, a tomar decisões com coragem e a acreditar em si mesmo, mesmo nos momentos mais difíceis. Com o projeto cada vez mais perto de ser concluído, Marcos começou a notar mudanças visíveis, não apenas em sua vida profissional, mas também em sua postura, em sua confiança e até mesmo em sua forma de encarar os desafios do dia a dia. Ele estava se tornando uma pessoa diferente, mais forte, mais segura e mais resiliente.
As semanas de esforço e dedicação estavam começando a dar frutos, e ele sentia que estava no caminho certo para alcançar tudo o que havia sonhado. Quando o projeto finalmente foi concluído, foi um grande sucesso. Não só superou as expectativas, como também impressionou todos ao redor. Gustavo Lima, que tinha acompanhado de perto o desempenho de Marcos, chamou para uma reunião. Ao entrar no escritório de Gustavo, Marcos sentia uma mistura de ansiedade e expectativa. Ele sabia que o cantor havia visto o progresso, mas o que ele não imaginava era o quão grande seria o reconhecimento. Marcos, você fez um trabalho incrível, disse Gustavo, olhando-o com um sorriso genuíno. Eu sabia que você tinha algo especial, mas você superou todas as expectativas. Esse projeto não seria o mesmo sem o seu empenho. Essas palavras foram um marco para Marcos. Não era apenas o reconhecimento de um trabalho bem feito, mas o reconhecimento de quem ele se tornara nesse processo. Ele olhou para trás e viu o homem perdido e sem rumo que ele fora antes, e agora se via como alguém que tinha superado suas limitações, enfrentado seus medos, e se provado capaz de realizar grandes feitos. Gustavo não parou por aí. Ele olhou para Marcos com um olhar sério e continuou: o seu sucesso vai além desse projeto. Isso é apenas o começo. Você provou para si mesmo que pode conquistar qualquer coisa. Agora, quero que você saiba que sempre estará em nossa equipe. Você merece mais do que apenas reconhecimento. Você merece uma oportunidade para brilhar ainda mais. Marcos, com o coração cheio de gratidão, não conseguia conter as lágrimas. Ele não estava apenas sendo reconhecido por seu trabalho. Estava sendo reconhecido por quem ele havia se tornado. E isso significava mais do que qualquer prêmio ou promoção. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, e o futuro que antes parecia distante agora estava ao seu alcance. A sensação de que ele havia finalmente encontrado o seu lugar no mundo, o seu propósito, o preenchia de uma maneira que ele nunca havia experimentado. Ele estava pronto para enfrentar os novos desafios, com a certeza de que poderia superar qualquer obstáculo, pois agora sabia que o sucesso não era apenas uma questão de sorte, mas de determinação, coragem e a capacidade de acreditar em si mesmo, mesmo quando tudo parecia impossível. O tempo passou, e a jornada de Marcos não parou por aí. O sucesso do projeto não foi apenas um marco em sua carreira, mas também uma virada de chave na sua vida pessoal. Ele começou a perceber que o trabalho duro, o aprendizado constante e a confiança em si mesmo não apenas o tornaram um profissional melhor, mas também uma pessoa melhor. Marcos passou a adotar uma nova perspectiva sobre a vida. As inseguranças que um dia o paralisaram começaram a desaparecer. Ele, que antes se via como um homem perdido e sem rumo, agora se via como alguém capaz de realizar qualquer coisa, de enfrentar qualquer desafio. A confiança que Gustavo havia depositado nele e o suporte contínuo do cantor se transformaram em combustíveis para ele seguir em frente, sempre em busca de mais e melhor. Com a transformação completa de sua mentalidade, Marcos passou a se envolver em novos projetos, sempre com mais autonomia e mais responsabilidade. Sua visão do mundo também se expandiu. Ele começou a ajudar outras pessoas que estavam na mesma situação que ele um dia estivera, desmotivadas, sem direção e sem esperança. Ele compartilhava sua experiência, suas conquistas e, principalmente, o quanto a mudança começa de dentro para fora. Marcos não era mais apenas um homem que seguia as instruções de outros. Agora, ele também inspirava pessoas a acreditarem em si mesmas. O reconhecimento público também veio. Ele foi convidado a compartilhar sua história em diversos eventos e fóruns, onde falou sobre sua jornada de superação e as lições que aprendeu ao longo do caminho. Sua trajetória inspirou muitos outros que estavam enfrentando dificuldades e que, assim como ele, precisavam de uma chance para recomeçar. Gustavo, sempre ao seu lado, continuou sendo seu mentor, mas agora ele já via Marcos como um parceiro. Alguém que não só aprendeu a crescer, mas que também tinha o poder de ensinar. A relação entre os dois, antes de mentor e aprendiz, se transformou em uma verdadeira amizade, baseada no respeito, na confiança e na admiração mútua. Hoje, Marcos vive uma vida completamente diferente. Ele não só construiu uma carreira de sucesso, mas também encontrou a paz interior, a confiança e a felicidade que antes estavam distantes.
Ele sabe que, independentemente dos obstáculos que a vida possa colocar em seu caminho, ele tem tudo o que precisa para superá-los. Marcos olha para trás e sorri, sabendo que a sua transformação foi mais do que apenas uma mudança de status ou de profissão. Ele se transformou em uma nova versão de si mesmo, mais forte, mais confiante e mais disposto do que nunca a continuar alcançando seus objetivos. E assim, a vida de Marcos, aquele homem sem rumo que encontrou Gustavo Lima, mudou para sempre. Ele não apenas encontrou sucesso, mas encontrou o verdadeiro significado de vencer, acreditar, persistir e nunca desistir.